Os católicos são chamados a participar de forma ativa e efetiva na construção de um novo mundo. Para isso, é necessário envolver-se na política, por amor ao próximo, conforme a vocação dada por Deus. Alguns sendo políticos, outros apoiando aqueles irmãos que se dispõem a ir nesse caminho. Agora, nós católicos precisamos nos organizar mais, não é? Porque o que é que nós estamos vendo acontecer? Que cada vez que um irmão sai e se lança no mundo da política, ele é isolado como se fosse um leproso. Isso não está certo, ou seja, nós não podemos lançar cristãos na política e depois abandoná-los lavando as mãos. Nós precisamos depois estar junto, acompanhar o mandato daquela pessoa para que façamos a nossa parte. Não é? Ou seja, na realidade, se nós temos maus políticos, é exatamente por causa da falta de envolvimento. Então, quando a gente fala de omissão na política, é omissão dos dois lados. Ou seja, não somente daqueles que poderiam se candidatar, mas também daqueles que poderiam apoiar e estar junto e cobrar e seguir o mandato de cada um dos seus candidatos. Eu sei que a desilusão é muito grande no nosso país, mas quanto mais desistirmos, mais as autoridades terão o direito de fazer o que bem entendem, porque ninguém está preocupado com nada e cristão não pode pecar por omissão. Omissão também é pecado. O católico é chamado ao amor, a amar Deus, muito concretamente. E esse amar a Deus, ele tem que se encarnar. Tem que ser uma realidade que envolve toda a nossa vida, inclusive a nossa vida social e política. Por isso, se a nossa conversão ainda não inclui uma conversão na vida política, a nossa conversão está incompleta. O Papa Francisco tem insistido que abandonemos as velhas estruturas, os velhos preconceitos, inclusive com relação à política. Atuar na política é uma forma de exercer o seu ministério. Quando a gente conversa com Miralva sobre a razão dela estar na política, se colocar na política, a gente entende a necessidade de um olhar sensível para as questões sociais, para a definição de políticas públicas que cheguem até as pessoas. Trabalhei no Conselho Tutelar por 2 mandatos e vivenciei nas periferias da nossa cidade famílias em situações de riscos, vivendo sem nenhuma dignidade, morando em casas de lonas, sem portas, crianças em estado de negligência e simplesmente o poder público da nossa cidade omisso a tudo isso. Simplesmente pedindo ao Conselho Tutelar que retirasse as crianças e colocasse no abrigo. E as famílias e os pais dessas crianças. Adolescentes nas drogas, na prostituição, na vida do crime, pedindo socorro. E o poder público da nossa cidade omissa toda essa situação. Pensando em tudo isso, que hoje eu estou candidata a vereadora e peço seu apoio, peço seu voto para dar continuidade a esse trabalho voltado à criança e adolescente, para que possamos dar a essas crianças, a esses adolescentes, uma dignidade de vida, a essas famílias, uma moradia digna de se viver. No dia 2 de outubro, vote 43073 e 43, Dr. Fernando. Muito obrigada. 43073 43073